Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu já vou soltar o spoiler do tema, que é zumbido. Quem é que tem zumbido, quem é que teve, quem é que conhece quem tem, porque é um tema muito polêmico e muito misterioso. Eu, inclusive, no consultório, tenho muitos pacientes que têm zumbido e eu vejo que, às vezes, tem uma confusão aí na hora de tratar, mas é algo que precisa, sim, de cuidado de tratamento. E é claro que eu chamei uma pessoa especialistíssima nesse assunto para falar com vocês. E fiquem aqui com a gente no programa até o final para saber de todas as dicas. Não esqueçam de apertar aqui no sininho para ativar as notificações de quando tiver programa novo. Curtir, comentar, compartilhar, tanto aqui no YouTube quanto no nosso Spotify. Ou seja, comuniquem-se com a gente porque a interação é muito importante. E assim, gente, zumbido no ouvido é uma coisa que, inclusive, eu vou aprender hoje, porque eu tenho muitas dúvidas. E minha convidada maravilhosa, que sabe tudo disso e mais um pouco, aqui está ela maravilhosa, né? Gabriela Amaral, ela é fisioterapeuta. E agora, Gabi, os microfones são todos seus para dar oi pro povo e dizer que você manja do negócio, viu? Muito obrigada. Oi, boa noite para todo mundo. Para quando a hora que você está assistindo isso, se é de manhã, se é de noite. Mas assista, não interessa de madrugada, assista. Assista que vai ser muito bom. Dani, muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com você, super inteligente, que fala sobre neuronutrição. A gente está iniciando agora novembro, e aí em novembro a gente também tem a campanha nacional de conscientização, né, de alerta sobre o zumbido, a misofonia e a hiperacusia. A gente vai falar um pouquinho aqui mais, né, do que é cada um, mas assim, é idealizado pela doutora Tani, que ela começou a trazer esse assunto aqui para o Brasil. E acho que o zumbido está ganhando um pouquinho, cada dia, um pouquinho mais de espaço, né? Eu mesma não conhecia muito sobre. Então, eu percebi que meus pacientes, eles tinham, além do bruxismo, da DTM, da dor crônica, eles apresentavam o bendito do zumbido. E a nossa fala sempre foi a seguinte: não tem o que fazer. Ai, que horror. Tem que conviver com isso. Mas aí, conforme você vai se incomodando, porque o paciente ele começa a se incomodar também com aquilo e você quer tentar de alguma forma aliviar. Então, através de estudando, buscando conhecimento, eu vi que essa fala ela é totalmente errada. Zumbido tem tratamento. Não tem que se conformar. Não tem que se conformar, você não tem que aceitar e ponto, não tem o que fazer. Se você escutar isso de algum profissional, né, ou um paciente escutar isso, você procure alguém, me procure, se possível, na rede social também. Aí, gente, não precisa ficar zoando. Não precisa, porque assim, tem tratamento, tem o que fazer, a gente vai falar, desenrolar um pouquinho mais sobre isso, mas sim, não aceite esse conformismo de um profissional, tá bom? Que a gente tem muito que esmiuçar, na verdade, porque o zumbido, ele é né, como eu te falei aqui antes, é um papo que daria para 3, 4 podcasts, com certeza, Sim, mas a gente vai começar. Eu já estou até emendando o assunto aqui, já falando outras coisas. Sim. Mas e assim, Gabi, eu falo de Gabi, tá? Vocês podem chamar de Gabi também, eu vou chamar de Gabi. Por favor, Porque fica à vontade. somos íntimas, tá? Enfim, Gabi, pelo que, né, o pouco que eu li, o que eu entendo de zumbido, até porque acompanho muitos pacientes que têm e tento, da minha forma, né, ajudar no tratamento, que tem uma relação bem grande com a nutrição também, né? Vamos já fatores metabólicos, vocês vão ver. O zumbido, ele não é que ele seja uma doença, ele é um sintoma de que alguma coisa não está certa. Né? Ele é um alarme, né? Ó, falei certo, é bonito, arrasei. É isso mesmo, o zumbido, a gente não trata ele, até hoje, vamos falar então de hoje, por enquanto, a gente não trata ele como uma doença. Tem uma linha que tá falando um pouco de talvez uma síndrome, alguma coisa, mas a gente não fala ainda de uma doença, a gente fala de sintoma, né? Assim como a dor de cabeça, a febre, ela aparece normalmente devido a alguma coisa que ocasionou isso, o zumbido também. Então, para deixar bem claro, o zumbido ele é um sintoma. Assim como a dor, a gente fala que o zumbido é a dor da via auditiva, né? O jeito da via auditiva se manifestar muitas vezes é dessa forma, gerando um zumbido. Agora, né, por que esse zumbido ele acaba aparecendo? Que é o grande X da questão, que é o que mais atormenta os nossos pacientes, que chega lá no consultório falando, por que eu tenho zumbido? Então, assim, a primeira coisa que a gente pode falar do zumbido é que ele aparece, a base para ele existir é uma perda auditiva, é uma lesão coclear, é alguma coisa. Mas, Gabriela, eu tenho zumbido
E a minha audiometria, né? Que a audiometria é o exame que vê se a gente está tendo alguma perda lá em decibéis, mas está dando normal. Tudo bem. O exame, ele ainda também é limitado, né? Ele não pega... A gente tem um exame também de altas frequências que pega ali acima de 8.000 Hz, 12.000 Hz. Só para a gente deixar bem claro, a gente escuta numa frequência de 4.000 Hz. Então, normalmente, quando começa a ter uma perda auditiva, é ali na frequência de 4.000 Hz. Mas a pessoa fala, então, eu tenho zumbido e eu não tenho nada de perda auditiva. A gente fala, tudo bem, às vezes você tem uma sinatopatia, que é uma perda oculta, talvez, de uma lesãozinha nas células ciliares ou na lesão na cóclea mesmo, em algum lugar ali. Então, assim, a base para o zumbido é uma perda auditiva. Então, para ele existir, se é um zumbido principalmente persistente, que ele persiste há mais de 3 meses, já é um zumbido crônico, a gente considera isso. Então, a base para ele é isso. Você tem uma perda, você tem alguma lesãozinha. Mas, assim, não fique apavorado, porque, na verdade, uma lesão... A gente não quer dizer que seja, meu Deus do céu, estou ficando... Cada dia que passar, esse zumbido tá ali, ele tá aumentando, é porque eu tô tendo uma perda maior. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É só um sintoma mesmo. Então, todas as pessoas que têm um zumbido persistente, né? Essa coisa de mais de 3 meses, elas... tem uma perda auditiva. É um processo de lesão das células, enfim, de alguma região ali do ouvido, que estão, enfim, evoluindo. Essa lesão está evoluindo e está fazendo com que a pessoa vá perdendo a audição, mas significa que ela vai ficar com, assim, uma capacidade auditiva muito limitada. É algo perceptível no dia a dia, porque às vezes são perdas que não limitam isso. a vida da pessoa, né? Não... Acho que eu vou fazer um parênteses aqui. Quando a gente fala de perda auditiva, né? Para você, como eu falei, não necessariamente tem que ter apresentado no exame, né? Mas quando você começa a perceber que você tem uma dificuldade auditiva, provavelmente quando você for fazer um exame, sim, ali vai ter já uma perda bem grande. Então, a gente não precisa ter uma lesão, ter um zumbido, ter uma lesão e ter já essa percepção dessa perda dessa audição, né? Acho que ficou meio claro, tá meio confuso. Às vezes a perda tá acontecendo, ela tá acontecendo, mas não foi perceptível. Isso, exato. Então, e às vezes nunca vai ser percebida, assim. Às vezes fica numa perda tão mais sutil que você não percebeu. Exato. Que apresentou uma perda ao longo da vida. Exatamente, isso mesmo. E aí a pessoa começa a perceber, mas o meu zumbido está piorando. Será que essa perda ela está aumentando? Não. Não é, porque na verdade o zumbido ele sofre influência de outras questões. Então a gente tem outros gatilhos que vão levando esse aumento dessa percepção do zumbido, porque na verdade ele é uma percepção. Então o zumbido ele acontece sem uma fonte sonora externa, né? Ele é vamos dizer, um substrato do nosso cérebro que acabou, na verdade, criando, porque a gente tem você tem essa lesãozinha que não é perceptível ainda no exame, mas a gente tem as células ciliadas que captam, né? Eu tô falando aqui com você, a pessoa lá em casa está escutando. Então, o som ele vai ser captado por essas células e elas vão ser transmitidas até nosso córtex auditivo, né? De alguma forma. Então, é igual a gente fala, um fiozinho, né? Que liga até nosso córtex auditivo. E nesse caminho, a gente pode ter algumas questões, né? Que vão fazer essas células ficarem um pouquinho mais excitadas. Pode ser o consumo excessivo de álcool, pode ser uma questão de estresse, pode ser noites de sono mal dormidas, né? Pode ser uma briga com o seu marido, boleto. Pode ser um boleto para pagar, pode ser alguma coisa que vai fazer essas células também elas ficarem um pouquinho mais ativas, né? Porque tudo no nosso corpo a gente começa a ficar um pouquinho o quê? Mais tenso. Então a gente faz essas células que estão captando esse som, elas estão mandar essa informação para o nosso cérebro e tudo isso ao redor faz que elas fiquem um pouquinho mais ativas. Então, elas começam a trabalhar mais, mandar mais informação e elas ficam o quê? Mandando mais excitabilidade para o nosso córtex auditivo. Então, quando isso acontece, a gente faz com que o nosso cérebro ele entenda que tem mais coisas acontecendo. Então, ele fica mais excitado, né? E esse zumbido, ele às vezes pode aumentar por conta disso. Eu sempre falo para os pacientes que eles têm que perceber no seu dia a dia o que está acontecendo, o que está levando esse aumento do zumbido, né? Será que hoje eu passei algum estresse no meu trabalho? Será que hoje eu tive uma alimentação um pouquinho fora do normal? Será que eu consumi um pouquinho mais de vinho no final de semana? Porque se isso começar a ter influência, você começa a entender alguns gatilhos também, né, para o seu dia a dia. Então, gente, ó, só para
para anatomizar a conversa. Então, no nosso ouvido, nós temos as células ciliares, que elas percebem o som. Elas captam o som externo. Isso. E interno também. Ou externo. Externo. E aí, elas captam o som e tem um nervo que liga aqui o ouvido a uma parte do cérebro chamada de córtex auditivo. Então, quando a gente está estressado, quando a gente se foi pra farra e passou os limites, a gente comeu de um jeito errado, tá passando por problemas, enfim, ou a gente tá com alguma inflamação. Quando o nosso corpo se sente agredido por alguma coisa, é como se essas células ficassem mais sensíveis. Isso. E aí, ela começa a captar coisas demais, inclusive o som produzido pelo próprio ouvido. Sim. O som dele mesmo. Ele sabe falar. Sim, o som dele. sim. Então, aí ela vai mandar uma informação para o córtex e, enfim, esse som ou é do próprio ouvido sendo produzido ou alguns os sons, enfim, externos que ela vai ficar com muito mais sensibilidade de captar. Isso. Então, a gente não precisa ficar achando que tem um problema quando, nossa, nessa semana eu tive uns picos de zumbido 4, 5 vezes. Porque eu mesma tive. Hoje mesmo, vindo para cá, estava eu passando o rímel. De repente deu um pi. Isso. E aí eu percebi que eu me irritei mais cedo. Porque o Leonardo, acho que não foi bem na prova. Não é que eu me irritei, eu fiquei preocupada. Sim. E o meu filho mais velho também tá dando problema lá em Campinas. E aí eu falei, ai, meu Deus, o filho. Então veio. Sim, isso pode acontecer. Então, volta e meia eu tenho, mas é uma coisa pontual. A gente não... Esse não é considerado zumbido. A gente considera zumbido porque é um som que foi produzido ali, talvez pela via auditiva, pelo seu córtex auditivo. Então, ele foi um zumbido, mas ele passou. Então, quando a gente fala do zumbido, 80% da população tem zumbido. Pode ser constante, esse que às vezes eu mesma tenho. Percebi mais depois que eu comecei a estudar, por incrível que pareça. Vou falar por quê também. Então, assim, 80% da população tem. É muita gente com zumbido. Mas a gente tem uma pequena porcentagem disso que vai se incomodar. É de 5 a 10, 15 às vezes, que a gente fala que está se incomodando. E por quê? Por que essa pessoa está se incomodando com esse zumbido? Aí é um papo um pouco mais complexo ainda do que isso, mas a gente entende que a pessoa acaba dando um significado um pouco a mais para esse zumbido. Né? Então, no seu caso, você viu que ele apareceu num dia estressante, né? Ele foi, ele voltou. Todos estressantes. Então, no seu caso, talvez você nem tenha essa lesão, né? Como eu falei para você, para ter uma base, ele pode ter aparecido mesmo só pelo pico do estresse, porque ele passou. Mas quando ele fica persistente, a gente fala que o nosso sistema límbico, né, das nossas emoções, está desregulado também. Então, a pessoa tem um perfil, normalmente, das pessoas que sofrem com o zumbido, que são as pessoas que estão um pouco... a parte emocional precisa ser mais trabalhada também. Porque quando ela deixa o zumbido, que é um sintoma, interferir na sua vida, alguma coisa a mais tem aí, né? E aí também tem os tipos de zumbido, né? Porque a gente sempre pergunta para o paciente, como que é o seu zumbido, né? Que tipo que é? Então, a gente já escutou de tudo nessa vida. Tem gente que fala que é a chuva, é a chaleira, é a TV que tá lá fora de ar, né? É um tatu, cavando. Cada um vai ter a sua percepção em relação ao zumbido. E a gente também fala que o zumbido, ele é igual a nossa digital. Ele é único para cada um, então o tratamento também vai ser único. Quando a gente vai falar do zumbido, quem é o profissional que tem que ser procurado primeiro é o otorrino. O otorrino, se possível, especialista em zumbido ou o outro neurologista, para poder primeiro solicitar os exames principais, para a gente conseguir começar uma investigação. Quando que a gente começa, né, se procurar esse profissional também? Quando a pessoa começa a se incomodar com o zumbido. Porque eu, hoje em dia, vivo bem com o meu. Eu sei que eu tenho, eu já sei meus gatilhos. Ele não interfere na minha vida. Ele tá ali, eu sei que quando eu não durmo bem, meu filho de 3 anos tá um pouquinho mais mal-humorado. E, assim, é uma sobrecarga de trabalho, eu percebo que ele tá mais ativo. Mas no dia a dia, assim, eu não escuto porque ele é abafado pelos sons externos, né? E eu tenho pacientes que não, mesmo no dia a dia, ele não é abafado com sons externos. Então, ele começa a perceber que ele tem um problema ali. Parece que eu tô aqui nesse dia a dia, tô trabalhando... E esse zumbido tá aqui, seja essa panela de pressão. O zumbido ele pode ser de um lado só, pode ser bilateral. E tem gente que fala, eu não percebo no ouvido, eu percebo na cabeça.
é um zumbido também. Uhum. Então, quando ele percebe que é um problema, é aí que ele vai procurar o profissional, né? Porque está começando a afetar as relações pessoais, às vezes não quer sair de casa, já foi, talvez até procurou um outro profissional, comentou sobre isso, e o profissional falou, não tenho o que fazer, ele fala, volta para casa, como assim não tenho o que fazer? Como eu vou viver com isso? Então, procurando uma pessoa que seja séria, que entenda do assunto, vai solicitar primeiro a audiometria, para ver se tem uma perda significativa, que entraria também a outras questões de aparelho auditivo, e solicitar os exames de sanguíneos, né? Vitamina B12, zinco, magnésio, colesterol, como ver como que está toda essa questão metabólica, se está influenciando. Porque não existe uma causa para o zumbido, ele é multifatorial. Ele pode ser desde uma questão de um entupimento de uma carótida, né, até essas questões de vitamina B12 baixa, de uma vitamina D. Então, quando é um paciente com zumbido, sempre tem que estar a vitamina B12 lá para 600, vitamina D super mais alta. Porque, assim, o zumbido ele aparece quando alguma coisa aconteceu na sua vida. Então, tem paciente que acorda e fala, estava dormindo, de repente eu acordei com zumbido. Tem paciente que fala assim, ele era baixinho, eu nem me importava com ele. De repente, do nada, ele aumentou. Então, a gente tenta investigar o que aconteceu, se foi um COVID, né? Se veio de uma pré-diabetes, se teve um acidente de carro, sofreu o movimento da cabeça, teve uma queda, tem dores no corpo em alguma região. Aí a gente entra falando do zumbido somatosensorial, né? Sim. Que também é um tipo. A gente tem um zumbido pulsátil, tem um zumbido somatosensorial, tem uns zumbidos de questões metabólicas. E nem sempre a gente vai achar uma causa, né? A pessoa pode ter praticamente nada. O metabolismo está ótimo, não tenho nada de dores, não sofri um acidente, não tive Covid, acho um pouco impossível, mas... Isso. Então, às vezes, a gente também não acha uma causa. E quando a gente não acha a causa para esse paciente, é um paciente que fica procurando a causa. Sim. E esse zumbido, ele aumenta cada vez mais. Ele dá um foco. Ele dá um Presta foco. atenção naquilo, né? Então, não vou dizer que é mais fácil quando a gente acha uma causa, assim, aparente, mas conforta mais o paciente, né? Sim, sim. Em relação a isso. Quando a Gabi fala da vitamina B12, da vitamina D, complexo B, enfim, eu gosto bastante porque isso muitas vezes fica em segundo plano, ninguém investiga. Então, o que a gente está falando? Que o ouvido, ele é conectado por um nervo até uma outra região do cérebro chamada de o córtex auditivo. Então, é um nervo. O nervo é um neurônio. E esse neurônio ele tem que transmitir o impulso nervoso. E as vitaminas do complexo B, a bainha de melina, né? Então, esse neurônio, para ele funcionar direitinho, tem diversos nutrientes que são fundamentais. Então, para vocês terem ideia, por exemplo, esse neurônio ele pode, de repente, se tornar mais sensível, né? Alguma coisa deixou o neurônio mais sensível e aí ele fica mandando informações para o córtex e você começa a sentir o zumbido porque esse neurônio que liga, né, o nervo que liga o ouvido ao cérebro está mais sensível. Então, a gente chama de hipersensibilidade. E as deficiências nutricionais ou os excessos nutricionais muitas vezes podem tornar esse nervo mais hipersensível, causar hipersensibilidade. Como um indivíduo, por exemplo, uma alimentação pró-inflamatória, com um indivíduo com excesso de sódio na alimentação, excesso de açúcar. Então, tem diversas situações que deixam esse nervo mais sensível mesmo. É a mesma coisa a fibromialgia. A diferença é que o zumbido não vai... A informação não é dolorosa. É só um som. Isso. E a fibromialgia, tô com dor aqui. É o do cotovelo até o meu cérebro mandando uma informação e você começa a sentir dor. Então, é também uma comunicação. Sim. Então, tudo que faz com que você fique com mais hipersensibilidade... Em algumas pessoas vai ser dor crônica, enxaqueca, fibromialgia. Outras pessoas isso vai aparecer o zumbido. Isso. Né? Ó, falei mesmo. direito? Exatamente isso. Isso aqui eu estou entendendo O também. bom é que você é ótima para explicar. A vida da professora. Sim. Então, às vezes, é uma alteração na comunicação entre uma ponta, o extremo, né, e o cérebro. Foi perfeita, Dani. Sim, perfeita. Agora ficava bem cheia. Então, o que atrapalha essa comunicação está envolvida no zumbido. Por isso que é importante investigar. E, às vezes, Gabi, me corrija se eu estiver falando errado, pode ser um dia, fui lá com um monte de sobremesa, comi um monte de coisa salgada, o nervo ficou lá. Isso. E, às vezes, pode ser que ele esteja, assim, cronicamente hipersensível por alguma situação. A pessoa tem uma doença inflamatória,
a pessoa tem uma resistência à insulina, glicemia alta, colesterol alto. Metabolicamente, ele não está saudável, né? Exato. É então, isso a mesmo. gente tem que fuçar tudo. Eu tô com os zumbis, vamos fuçar logo a pessoa inteira, É né? o que você falou, quando a gente tem algo que é na nossa pele, na nossa articulação, no nosso músculo, ligamento, você sente a dor. Na nossa veia auditiva, ele se manifesta com som. Não dói? Né? Ele não dói, pode doer, ter uma dor de ouvido? Pode, mas Aham. o jeito que ele vai se manifestar dessa questão crônica é através de som. E aí, no caso, é o zumbido, que é esse subproduto, vamos assim chamar. E aí também pode ter o caso que é a misofonia ou hiperacusia. Brevemente, só para explicar, porque às vezes as pessoas acabam tendo e elas nem sabem o nome disso. É bonito esses nomes, não conhecia. Bonitinha, né? Então, assim, misofonia e e hiperacusia. Isso. Traduza. Eu vou traduzir assim. A misofonia, ela é aquele incômodo que a pessoa pode ter a sons baixos e repetitivos. Então, um clique de caneta, o tic-toc, sei lá, do relógio, sabe? A mastigação de alguém que está do seu Isso lado. me irrita tudo. Então, isso Eu tenho é... misofonia? Eu não vou te diagnosticar de nada aqui, porque não cabe a mim. Mas, sim, a gente tem, né, pessoas que acabam tendo esse incômodo a sons baixos e repetitivos. Então, tem uma obra lá fora, se incomoda. Assim, não é um incômodo, tá me incomodando. Não, ela não consegue ficar no mesmo ambiente. Ah, tá. Isso começa a gerar outras questões. Então, é uma sensibilidade que acaba tendo uma alteração da nossa via auditiva. Essa era a misofonia. A hiperacusia já é essa alteração mesmo, só que a sons médio a alto, né? Uma música, às vezes, você está no restaurante, aquele falatório ao seu redor, você não consegue ficar naquele local, ou você tem que utilizar tampões de ouvido. Então, e pode acontecer da pessoa ter os três, né? Então, eu falo assim, normalmente, o zumbido, ele tem primas, que é a misofonia e a hiperacusia, assim. E uma pessoa normalmente anda com o primo, com a prima. E pode acontecer de também ter isso. E às vezes, na hiperacusia ou na misofonia, a pessoa acha que é porque escuta muito bem. Eu escuto tão bem que eu me incomodo. Não, é um problema. Não, eu tô nervosa agora. Você tem? Eu acho que eu tenho. De mas eu não me mastigação. incomoda, assim. Então, não, é assim. Eu acho chato, mas eu fico ali de boa. Procuro prestar atenção em outra coisa. Não te dá um circo-tico aqui dentro, assim, uma ansiedade, Não. Então, provavelmente não, né? Mas é bom procurar um otorrino. Vou te passar um contatinho. Eu dou uma aula na pós de neurootorrino, tem uns 40 lá pra eu dar. Então, vai lá, dá uns contatinhos. Então, é a forma da nossa via auditiva se manifestar realmente e essas questões, né? De, igual você falou, pró-inflamatórias, principalmente, né? Às vezes você chega assim, eu tô bem, meu exame, colesterol, deu tudo certo. E a vitamina, e o restante. É muito um todo. Tem que olhar um todo. Não pode olhar só para o zumbido em si, né? Eu acho bom, sabe por quê? Porque eu sempre falo aqui para vocês que neurônio, nervo, tem fome, tem que ser nutrido, tem que ser bem alimentado. Não é só o cabelo, o músculo, a pele. O neurônio também tem, e todas as outras células que fazem parte do sistema nervoso central, que não é só neurônio. Então, elas precisam ser bem nutridas. Então, o neurôniozinho está ali meio capenga, meio sofrido, meio cabisbaixo, ele começa a se comunicar com o cérebro de um jeito errado. E aí, isso vale para fibromialgia, vale para enxaqueca, vale para dor crônica, vale para o zumbido, tá? Então, nutram os neurônios de vocês. E as outras células também. Eu acho bom, porque a minha área vai ganhando ênfase. E aí, quando que a gente tem que começar a se preocupar, Gabi? Por exemplo, existe um protocolo, ó. O zumbido, ele só é preocupante quando acima de tantos dias, com tanta frequência. Porque um dia ou outro, todo mundo vai ter um zumbido, não é possível, né? Tem gente que nunca tem, é porque é desatenta, não precisa atenção. Mas foi o que eu falei, eu comecei a perceber depois que eu comecei a estudar. Focou. Eu sempre tive, porque quando eu entrava no carro, tudo aquele abafado, eu escutava um pi. Eu achava que era normal. Assim, não é que não seja normal, não me interpretem errado. Mas assim, eu sempre escutei. Habitual, isso. Só que a partir do momento que eu comecei a estudar, eu dei foco pra isso. Aí cresce. Ele cresceu. Ele era só do esquerdo, ele virou esquerdo e direito. Nossa, Gabi, criou um monstro. Criou um monstrinho, mas é isso. Ele é controlado, ele tá aí. Porque eu sei lidar com essa situação. Quando a gente tem conhecimento, fica mais fácil. Então, eu tento passar o máximo possível para os pacientes sobre conhecimento. Quando você conhece algo, ele fica... a gente fica com menos medo também, né? Sim. Porque tudo que é novo que aparece, você fica, opa, o que é isso? O que está acontecendo comigo? E aí, seu cérebro cresce naquilo. Então, assim, o zumbido, ele não é um problema.
A gente tem que entender isso, ele não é o problema. A gente tem que entender por que ele apareceu, porque ele é um sinal de que algo não está indo bem. Mas ele não é o problema. Ele começa a se tornar um problema quando você dá hiperfoco para isso e você começa a ter essas questões a mais. Como que tá seu casamento, sua vida pessoal. Então, quando ele começa a te incomodar, a partir do primeiro momento que você fala assim, você tá aí, Dani, surgiu um zumbidinho que parece, tá aí, legal. Você vai lidando a sua vida, tá indo tudo bem, e vamos dizer que um dia aí, sei lá, você teve um pico de estresse, bateu o carro e esse zumbido veio para ficar. Aí você fala, e agora? Esse troço que ia embora não vai embora mais. A primeira pessoa que você vai procurar é o otorrino, tá? Para realmente fazer esses exames, para ver se não teve uma perda auditiva maior. Descartou isso, não é a perda auditiva. Esse zumbido mesmo que aumentar, ele não tá levando a uma lesão maior em si. Depois ele vai fazer mais os exames, vai dar uma procurada, vai te orientar, passar aconselhamentos, vai passar o que você tem que fazer no seu dia a dia. Dentro dos testes que ele fizer, ele vai ver se você tem a parte somática envolvida, que é a questão muscular, né? Tenho uma dor na minha TM, eu tive uma otite, tive otite de repetição, não está mais inflamado, mas ainda tenho uma dor de ouvido que vem. Sugere-se um somato sensorial. O que é o somato sensorial? Tudo que a gente é da parte de músculos, ligamentos, que cabe à fisioterapia, vamos assim dizer, o nosso corpo, ele sente, né? Então, isso também é representado lá em cima, lá no nosso cérebro. É como se mandasse um estímulo pro nervo. Pro nervo, isso. Então, tem uma contratura, uma inflamação, algo sensibiliza Sim. o nervo, ele vai mandar a informação. Sim. Então, envolve a ativação do sinal no nervo No mesmo. nervo mesmo. Quando a gente fala do zumbido do tipo somato sensorial, que é quando a pessoa tem alguma lesão na musculatura, principalmente quando a gente fala de ombros, pescoço, cabeça e face, né? Tenho dores, tenho bruxismo, dor ao mastigar, uma fadiga, tirei um siso, tive uma obturação, tudo isso, fiz isso, apareceu zumbido. A gente sugere que possa ser somato sensorial. Quando a gente fala disso, a gente imagina assim uma plataforma de trem. Então, de um lado, a gente vai ter no meio, a gente tem a plataforma, e de um lado a gente tem... no meio a gente tem o trem, de um lado a gente tem a plataforma da via auditiva e do outro lado a gente tem a plataforma da via somática, dos músculos. E no meio a gente tem essa ligação até o cérebro. Eles se conectam, a gente tem a conexão na via somática com a via auditiva. E o contrário também. Eu posso ter pessoas que têm uma perda... Aí, vou falar de perda auditiva, não necessariamente do zumbido. Tem uma perda auditiva bem alta, assim, grande, e ela tem dor por conta da perda. Principalmente a nível ali da gente fala da cervical, em C1, C2, que a gente tem na base dos gânglios, né, dos nervos. Então, a gente tem essa comunicação, já é comprovado, que por isso que a fisioterapia entra na parte de tratamento do tipo de zumbido somatosensorial, que a gente consegue, através de técnicas, exercícios para casa, exercícios lá no consultório, meio que dessensibilizar, né, essa hiperexcitação que está acontecendo, porque tem uma lesão. Então, se eu tenho uma lesão aqui, eu estou mandando mais estímulo lá para o meu córtex auditivo, para alguma região ali. E eu já tenho uma hiperexcitação da minha via auditiva também. Então, são duas coisas hiperativando. E aí, isso com a técnica de fisioterapia, a gente consegue, de uma certa forma, amenizar uma excitação aqui embaixo, né, na parte de, sei lá, vamos supor que seja um ombro. Eu consigo diminuir essa lesão, esse machucado que está aqui, e com isso diminui a excitabilidade lá no nosso córtex auditivo. Então, se era um zumbido causado por uma questão muscular, ele tende a entrar em remissão. A gente não fala de cura para zumbido, porque não é uma doença, né? A gente pode ter também... acho que é bom deixar claro que nem todos os zumbidos vão desaparecer. Porque ele é uma imensidão. A gente ainda tem muito que estudar sobre isso. Mas a gente não existe só a parte que eu tenho zumbido, eu não tenho zumbido. Nesse meio do caminho, você tem a melhora de 10%, você tem a melhora de 80%, 20%. Então, a gente não fala só de tenho ou não tenho. Você pode ter uma melhora aí de qualidade de vida, de conseguir levantar da cama, porque o zumbido, ele não é que ele leva a estado depressivo e nada, mas é o conjunto de coisas que começa a acontecer. Já que eu tenho zumbido, parece que eu
não consigo escutar direito as pessoas, isso me tira do sério, você deixa de sair com as pessoas que você gosta, você deixa de conviver com as pessoas que você gosta, você deixa de fazer coisas, hobbies que você gosta, então isso começa a virar uma bola de neve. E aí as pessoas não conseguem sair disso porque ela fica focada, meu zumbido não me deixa, o meu zumbido não deixa. Na verdade, não é o zumbido que não deixa, é o jeito que a gente está olhando para isso, né? É o significado que você dá. Só mais um adendo, o nosso cérebro, ele sempre busca significados, e principalmente quando a gente fala do som, né? Se tocar o seu celular aqui, se for iPhone, não, porque é tudo e toca igual, né? Mas você vai reconhecer a voz do seu filho lá de baixo. Sim. Se ele chamar você. Então, se tá na sua casa, chega uma vizinha, você reconhece a voz. Tudo você reconhece. Só que o zumbido, como não é de som externo, a gente não traz o cérebro não consegue achar esse significado. Então, ele fica buscando. Ele fica... Tô escutando, mas não é externo, não é um barulho que eu reconheço. De onde está vindo? O que é isso? E aí você também fica procurando. Ai, parece que eu não estou escutando esse zumbido hoje. Ah, achei. Sim. Então fica procurando e você não dá um significado, o cérebro não dá um significado. Então, tudo no processo da fisioterapia, junto com o otorrino e medicamentos, que a gente muitas vezes precisa entrar também, é para levar a esse paciente, esse indivíduo, conseguir encontrar uma maneira de não aceitar, não é isso, mas achar os gatilhos, achar o que está acontecendo e a gente só ser um caminho para ele, né? Para ele conseguir, ao meio disso, desvendar também o que está acontecendo, porque nem tudo o paciente fala, né? Sim, sim. A gente vai deduzindo, investigando, ele nem sentindo. tudo fala. Eu, inclusive, Gabi, tem um paciente meu que ele tem transtorno de ansiedade generalizada. E ele, desde, assim, há muitos anos que ele lida, é tratado, né, devidamente pelos médicos dele. E também eu faço a modulação com suplementação dele e a dieta. E ele tem zumbido. Então, a gente sabe que a ansiedade tem o seu quê de hiperexcitabilidade, né? Os neurônios estão transmitindo impulsos nervosos além do que deveriam. Então, a pessoa é mais agitada, não consegue tanto relaxar, não consegue dormir direito. E ele tem esse zumbido. E ele se queixa, nossa, mas o zumbido não me deixa. E eu troco a medicação, o médico fala ABC, mas o zumbido não me deixa. Então, esse zumbido, ele pode ser também um reflexo da hiperexcitabilidade neuronal, que os neurônios dele, os nervos dele estão transmitindo muito impulso nervoso. Então, o que eu puder fazer para diminuir a excitabilidade neuronal vai ser bem-vindo. Então, eu comecei com ele um tratamento, inclusive, hoje. Legal. Né? Que nós usamos alguns nutrientes para deixar o nervo, para dar uma acalmada nesse nervo. Para deixar ele, se acalma, não precisa ficar mandando informação para o córtex auditivo. Então, por exemplo, magnésio, L-teanina, vitamina B6. Existem alguns nutrientes que ajudam a diminuir esse estabilizador neuronal, N-acetilcisteína. E aí nós vamos tentar esse tratamento com ele. Então, legal. É a mesma coisa que eu uso para frear a comunicação da periferia para o cérebro na fibromialgia, a comunicação excessiva dentro do próprio cérebro na ansiedade e a comunicação excessiva do ouvido para o córtex auditivo. Perfeito. É a mesma coisa. Sim, né? sim. A gente tenta achar técnicas, né, para conseguir melhorar isso. Lógico, eu tô falando de uma forma bem generalizada, né? Sim. Mas a ideia seria mais ou menos essa. E a gente, dentro da Físio, eu trabalho com Mindfulness, que é também essa questão de trazer atenção para o aqui e agora, né? Que vem dessa Mindfulness, mas é a técnica milenar da meditação, vamos assim dizer. E a gente coloca também frequências de músicas e tal, que é um tipo de terapia sonora, né? A pessoa fala, eu uso no meu dia a dia aqui no meu computador, eu coloco uma música que eu gosto. Eu toco, sei lá, vou supor, Legião Urbana. The Killers, né? Assim, tá abafando o meu zumbido. Mas não é um ruído branco, né? O ruído branco é aquele tipo de ruído que ele tem a mesma frequência contínua, sem pausa e sem aumentar e descer. Que uma música tem, né? Ela aumenta e ela baixa. Não é ideal. Aí, entre outras questões, a gente usa isso para a pessoa conseguir dar essa abafada. Eu não vou nem falar abafada, e é um mascaramento mesmo. Porque quando eu falo para o paciente que ele pode até utilizar isso para dormir, ele não pode usar no volume máximo, assim, não estou escutando meu zumbido, olha que legal. Não, você não escutou seu zumbido, então agora você abaixa um. Você está escutando? Não, abaixa mais um. Parece que eu tô.
Mas tem que ficar essa na mesma frequência para o seu cérebro começar a desensibilizar também de uma certa forma. Então, durante as terapias, às vezes eu utilizo, junto com as técnicas e também estimulação do nervo vago, né? Para tentar trazer essa sensação de bem-estar e relaxamento para o cérebro entender. Olha, querido, você pode ficar quietinho agora, pode descansar, não precisa trazer o foco para o que está acontecendo aí na sua via auditiva. Então, isso ele consegue replicar em casa. Porque um aplicativo hoje em dia tem essa questão da terapia sonora, né? Sim. Então, coloque em casa, às vezes no dia a dia, para ler. Porque às vezes eu não consigo me concentrar para ler. Tô lendo, esse zumbido tá aqui, eu não consigo. Então, coloca lá para ler junto. E você vai conseguindo, aos pouquinhos, perceber que antes estava lá no volume 7, agora eu tô conseguindo no volume 4. Então, esses pequenos ganhos a gente comemora. Tem que trazer, né, como comemoração. Vai desensibilizando, Exato. né? E aí ele vai percebendo que a vida dele está funcional, né? Não tem mais essa hiperexcitação, que tudo, né? Às vezes um gatilho de luz, assim, luz. Tá num lugar que tava escuro, de repente vai para um lugar que tá mais claro, parece que o zumbido também aumenta. Acordou. Então, assim, dentro dos cursos que eu já fiz, já escutei falar que tinha gente que o zumbido aumentava e diminuía quando modulava com o dedo. Então, imagina assim, uma via que tá muito excitada. Nossa. Porque o movimento de dedo para modular tanto. E aí, a pessoa precisa entender em que quadro que ela está, né? O que tá fazendo ela ficar mais sensível a essa excitabilidade. E eu acho que a parte nutricional, ela tem que entrar para todo mundo. Eu falo, todos os pacientes deveriam ir. Todo mundo tem um cérebro, tá, gente? Não precisa ser exclusivo para quem tá começando a ter problema. É por isso, então, Gabi, que quando a gente vai no show, eu falo isso porque eu já tô nervosa, porque dia 30 de novembro... Você adora o show, né? Gente, eu sou a louca do show. Onde tem um show, eu tô indo. E aí, dia 30 vai ter The Killers, dia 30 de novembro. Eu tava chateada porque vai ser num festival e eu não queria ir nesse festival, mas agora vai ter show só deles na véspera. E eu já comprei ingresso, já tô nervosa, que ótima. E aí, quando eu vou no show, Gabi, quando eu chego em casa, o zumbido tá lá. Por quê? Que após um tempo de exposição a um som alto, a gente vai dormir. E o pi tá lá. E fica mó tempão. Depois, pelo menos pra mim, ele desaparece. Mas é porque houve um excesso de excitação dessas células ciliares do ouvido? Nesse caso, principalmente que é o som extremamente alto... Imagina. Ele acontece porque você tem, vamos falar de uma certa forma, a morte de algumas células ciliadas ali dentro. Já tem uma pequena lesão. Nossa, você já tem. Mas... Lembra que eu falei que a base para o zumbido aparecer é uma perda de audição, é uma lesão, seja aonde for daquele lugar. Por isso que não pode ficar com som alto. Por isso que não pode. Som alto, a gente, é o bom que eu vou ter trabalho para essa vida, né? Porque essa garotada tá vindo aí, só sabe usar o fone de ouvido. Mas é exatamente isso. Acontece porque você foi exposta a um som absurdamente alto. As suas células lá, tadinhas, elas estavam lindas, maravilhosas, são ciliadas porque ela tem vários cilizinhos, elas ficam se mexendo para captar essa onda vibratória e transformar isso em neurotransmissão, né, até nosso córtex auditivo. Então, imagina lá, ela tá lá bonitinha e de repente, pá! Um som super alto. Elas não dão conta de captar isso e elas acabam, algumas morrendo. E isso eu vou tentar... E dá para ter umas novas? Dá para estimular? Então, nesse caso, quando você acaba saindo do seu show, você vai para sua casa, você toma água, você se reidrata, você retoma a sua rotina, você dorme, provavelmente, espero que por umas 8 horas. Às vezes. Às vezes, né? Então, se você dormir por umas 8 horas, provavelmente no dia seguinte, às vezes você vai acordar meio assim, mas o pi, ele diminuiu. Então, as suas células, elas não se recompõem, elas não voltam. Mas as que sobraram, elas não contam. Compensa. Elas compensam, Coitada. No seu caso. Mas agora vamos dizer, você foi pro seu show, aconteceu a mesma coisa, o pi, só que no dia seguinte você já vai para um churrasco, você bebe álcool, churrasco, vai vir à noite e tal, esse zumbido tá ali. Você começou já a levar situações para o seu corpo, aumentando essa excitabilidade, onde as células ali, elas têm que trabalhar mais. E aí ela pode se tornar, a partir daí, um zumbido persistente. Pode ser que, no primeiro momento, não te incomode. Pode ser que, sim, eu tô ali escutando, mas tá bom, acho que uma hora vai passar. Acho que uma hora vai passar e, de repente, ela não passa. E aí entra na circuitaria de memória, que eu falei. Que o seu cérebro fala, não é um som externo, o que tá fazendo aqui, o que tá acontecendo? Quando eu falo dessa questão das mortes, das células ciliadas, na verdade, imagina lá,
uma fábrica que ela precisa produzir 1.000 bombons, porque o fornecedor lá, o cliente, precisa desses 1.000 bombons entregues. Então, você tem 1.000 funcionários, cada um fazendo um bombonzinho lá. Só que pegou fogo a sua fábrica. O seu cliente, ele ainda precisa dos 1.000 bombons. O que vai acontecer? Pegou fogo, tinha 1.000, morreu 500. Sobrou metade, só que você ainda precisa entregar. Esses 500 sobrados vão ter que fazer o quê? O trabalho dobrado. E esse trabalho dobrado que eles começam, corre para lá, pega um pacote, pega para cá, faz gera o quê? Estabilidade. Gera o quê? Movimento, gera barulho. Então, as suas células ali dentro, aquelas que sobreviveram, vamos assim dizer, tem que trabalhar mais para captar. Porque se você saiu do show, mas você está falando com seu marido. E aí, se falar com seu marido, você precisa entender o que está escutando. Ele está gritando, mentira. Né? Seu filho chegando em casa, mãe, você precisa, as suas células, você precisa fazer um certo esforço para conseguir entregar isso para o seu fornecedor, na verdade, seu cliente, é o cérebro, né? Então, ele precisa, as células ali, elas precisam se esforçar mais para chegar no mesmo nível que era antes. Só que isso gera essa estabilidade. E aí você é uma pessoa que tem uma vida saudável, eu espero. Sim, gente. Então, você consegue, de uma certa forma, não te incomodar esse zumbido que gerou, porque você retomou, você se reidratou, você se recompôs. Mas, normalmente, não é o que acontece, né? A pessoa vai de uma balada para balada. Quando eu era nova só, agora não aguento. Quando eu era nova. Então, pode ser que é isso. A pessoa tem o zumbido, mas o fator determinante, na verdade, para desencadear seja um zumbido que vai ser persistente, incômodo e crônico, entra daí a parte do sistema límbico. Ele que é a portinha ali que vai falar, olha, querido, não vai deixar esse zumbido aqui te incomodar ou vai? A parte emocional. A parte emocional, né? Porque quando você tem experiências, quando você sabe lidar com situações de dificuldade, medos, enfrentamentos, fica um pouco mais fácil, o seu cérebro, o seu organismo já sabe lidar com essas situações incômodas. Quando é uma pessoa que bate às vezes de frente, é uma pessoa que não sabe lidar direito com mudanças, ela não tem tantas experiências assim, então ela vai sofrer mais com essa coisa que começou a surgir no seu corpo. Não é uma explicação específica, é uma explicação genérica, né? Não é, eu sou emocionalmente estável. Não estou querendo dizer isso. Mas você também sabe que dentro das doenças que a gente tem, fibromialgia, todas essas questões do sistema nervoso central, também envolve isso. Sim. E quando a gente fala de qualquer coisa que a gente vai sentir, seja dor, seja o som, é o cérebro. É ele que manda do jeito que vai conduzir as coisas ali dentro. Tô sentindo, não tô sentindo. Isso vai me incomodar? A interpretação é dele. Do gatilho externo, né? É dele. E quanto mais a gente conseguir encher nosso potinho de bem-estar, de coisas boas, de viver com pessoas boas, fazer o que você ama de uma certa forma, ou... no show. E Mata uma célula, mas dá uma alegria, pode. Né? Fica um equilíbrio. Pode colocar um tampão, pode, não mas não vai servir de nada. Não, muito. Assim, vá... Mas sabendo, se hidratando, eu sei que o banheiro é longe, né? Mas assim, depois se hidrate bem, não fique do lado de caixas de som, coma antes, né? Talvez. Então, você pode ter dicas melhores do que eu. Para você tentar manter uma homeostasia ali do seu corpo, do seu organismo, para talvez ele não sentir tanto esse baque. Porque se você for pro show, fica bebendo, comendo coisas com sódio e comendo chocolate, né? As chances aumentam. Não quer dizer que vai. Mas elas aumentam. São fatores de risco, né? Aí você fuma. Sim. Aí você é pré-diabético. Aí você também está complicando a nossa vida. Sim. Né? E também, Gabi, alterações no fluxo de sangue pro ouvido também. Né? A gente está falando bastante da questão somática, né? Os músculos, a musculatura esquelética, ligamentos, a parte motora também. A relação dela em estimular o nervo, né, que vai até o córtex auditivo, mas também existe ali uma circulação sanguínea por esse ouvido que precisa estar bem bonitinha para que ele funcione bem. Então, qualquer alteração no fluxo de sangue, seja porque a pessoa tem uma pressão alta, seja porque está com a glicose alta e aí atrapalha a microcirculação, seja porque produz pouco óxido nítrico, seja porque tem uma placa de ateroma na artéria aqui na carótida e não vai todo o sangue que deveria ir para o cérebro, isso também está associado com o zumbido, não tá? Sim. Porque eu vejo que muitas vezes o médico fala, evite coisas que atrapalhem a perfusão sanguínea para o cérebro. Aí fala tal e tal, mas é tanta coisa envolvida, é uma lista gigantesca, né?
Mas o fluxo de sangue também tem a ver, Sim, né? sim, porque na nossa orelha interna a gente tem é uma microcirculação, né? Praticamente assim, só uma veiazinha, uma artériazinha que tá lá dentro irrigando tudo. Então, se é exatamente o que você falou, você tem picos de insulina. Você tá comendo doce a cada 2 horas, você tá comendo toda hora. Então, toda hora é um pico de insulina. Se você também tá fumando, você Desidratada. tá você vai comprometer de uma certa forma. Então, a orelha interna, inclusive, a gente não recomenda. Não é que para todo mundo... Eu tenho um paciente que ele é muito fora da curva, mas a gente não recomenda para pessoas que têm esse zumbido, que é catastrófico, incômodo, fazer jejum intermitente. Isso. Porque a nossa orelha interna, ela não tem uma reserva de energia, ela não tem uma reserva calórica tão alta. E aí você passar 4 horas, às vezes, né, pelo menos 4 horas sem comer, a sua orelha interna já vai sentir. Então, a gente sempre fala, o seu zumbido tá piorando, no meio do dia. Você tá quantas horas mais ou menos você come? Já tô às 6 horas, porque às vezes eu dou aula, eu não consigo, entre um intervalo e outro, não consigo comer. Então, a gente, vamos tentar ver se ajustar isso melhora, né? Comer alguma coisa antes. Eu tô comendo, mas mesmo assim ainda tá. O que você tá comendo, né? Sim. Nesses A intervalos? glicose tá lá em cima, o sódio, né? Então, nesse caso, esse paciente falou que ele fez um teste de tirou o glúten, tirou o açúcar e a bebida, e mesmo assim não sentiu tanta diferença. Mas ele fez um dia, praticamente, eu não sei que tipo de intermitente era esse, mas ele ficou praticamente 24 horas sem comer, e ele disse que o zumbido praticamente desapareceu. Mas eu falei, não dá pra você ficar agora mais 48 horas. Né? Então, assim, foi estratégias que ele mesmo foi tentando achar para se perceber. Né? Sentir como o corpo dele estava funcionando. Aí ele voltou a comer, mas aí colocou exercício físico junto para melhorar essa função metabólica dele. Comer as coisas corretas. Porque às vezes ele parou de comer tanta besteira, que melhorou, daí o jejum melhorou, mas porque a comida estava errada, né? Exato. Então, recomendo o quê? Passa no nutricionista. Vamos ver como que tá, porque assim, né, não cabe a mim. A gente pode sempre orientar. Não faça jejuns acima de 4 horas. Assim, mas eu durmo. Tudo bem, mas dormir é outra questão. A gente já é preparado para isso. Tem que dormir sem comer mas durante mesmo. o dia, não. Vamos ver. Às vezes não tem... Não interfere, né? Depende do paciente. Mas normalmente sim. A gente evita, porque a microcirculação lá, ela é muito frágil, né? Ela é muito sensível. E quando enfim, eu atendo um paciente com zumbido, eu me preocupo bastante em como melhorar a perfusão sanguínea para a orelha, para o ouvido. Eu não sei nem se é certo falar orelha ou ouvido, ou os dois, Gabi. É que tem a parte da orelha, né? A orelha interna, a orelha externa, a média e interna. São 3 partes, né? Mas assim, o ouvido, de certa forma, a gente considera essa parte mais externa mesmo, né? A parte de cartilagem, essas coisas. Então, pronto. Então, a perfusão sanguínea para a orelha ou ouvido, onde quer que seja. Tanto faz. Ela tem que ser muito eficiente. Isso. Então, hidratação. E tem uma substância, uma molécula que o nosso organismo produz, chamada óxido nítrico. Ela é extremamente importante para permitir a dilatação das artérias, principalmente dos capilares, da microcirculação. E nós temos que comer coisas que ajudem o organismo a produzir óxido nítrico, né? Então, o ácido fólico é fundamental. Sem ácido fólico, não dá para produzir óxido nítrico. Que a gente acha ácido fólico? Coisa verde. Uns verdes que você taca no seu prato. Jura? Todos os verdes. Não gosto do verde. Aí tá com zumbido no ouvido. Faltando ácido fólico, né? Aí vou fazer exame de sangue, o ácido fólico tá 3. Ácido fólico 3 é baixíssimo, tem que estar acima de 15. Olha só. Aí, sem ácido fólico, não produz óxido nítrico. Então, é um exame de sangue que tem que estar associado com alterações de perfusão sanguínea. E outra coisa, às vezes nós até produzimos ácido fólico. Nós consumimos ácido fólico. Mas nós estamos produzindo muitos radicais livres. Então, os radicais livres, eles acabam tanto destruindo o óxido nítrico, que é o vasodilatador, e acabam destruindo a molécula de ácido fólico que faz a produção de óxido nítrico acontecer. Então, antioxidantes são fundamentais para a perfusão sanguínea. Tá. Sem o óxido nítrico, sem o ácido fólico, não tem dilatação dos capilares. E esses capilares pequenininhos são os que são responsáveis por esse tipo de circulação, né? Então, às vezes, você não está fazendo por onde deixar o seu organismo produzir o óxido nítrico.
falta de ácido fólico, falta de antioxidantes. Então, é importante ter uma alimentação bem colorida. E aí, tem aqueles antioxidantes que a gente adora, né? Eu adoro uma coenzima Q10, um ácido alfa-lipóico, adoro uma astaxantina, chá verde, né? Os polifenóis de chá verde, farinha de semente de uva. Então, tem substâncias que ajudam bastante. E tem coisas simples, Gabi, que ajudam muito a melhorar a perfusão sanguínea para o cérebro. Beterraba crua, sabe? Você pega uma beterraba, aí faz um suquinho. Rala a beterraba, faz um suco de beterraba crua. A beterraba tem nitrato, que no organismo se converte a óxido nítrico. Faz vasodilatação. O cacau em pó, o pozinho do cacau também. Aumenta a produção de óxido nítrico. Então, os alimentos que tem, tipo o alho, também é uma coisa interessante para melhorar a produção de óxido nítrico. Gengibre. Então, tem coisa que a gente pode fazer e não ficar só vou utilizar um medicamento, né? Eu vejo pacientes utilizando medicamentos para melhorar a perfusão sanguínea e, às vezes, está também na nossa alimentação. Um suplemento muito legal que é utilizado, o ginkgo biloba. Nós, nutricionistas, não podemos prescrever, o médico pode prescrever, mas é algo que melhora a perfusão sanguínea também. Vasodilatação, né? Isso, e tem muitas coisas na alimentação. O meu paciente com zumbido, a base do protocolo de tratamento para mim é otimizar a chegada de sangue para o ouvido, para a orelha, diminuir essa sensibilidade do nervo. Então, é como se eu tivesse que puxar o freio de mão da comunicação entre o ouvido e o córtex auditivo. E, obviamente, tem coisas que a gente faz que deixam o nervo mais excitável, né? Inflamação, estresse crônico, alteração da microbiota do intestino, né? Alimentação que faz a glicemia subir. Então, é muito do estilo de vida. Eu enxergo o zumbido como a fibromialgia do ouvido, a enxaqueca do ouvido. Isso, é isso. A base do tratamento é muito parecida. Só que aí ela vai em regiões diferentes, mas tudo é uma alteração da comunicação entre uma área distante e uma região específica do córtex. E essa comunicação tem que ser restabelecida. Tanto que não é raro a pessoa ter enxaqueca e zumbido, fibromialgia e zumbido, ansiedade e zumbido, porque é tudo questão de o nervo estar ali mandando informação mais do que ele deveria. Exato. E tem que mandar se aquietar. Vamos aquietar os nervos, gente. Né? A nossa vida de hoje em dia, ela é isso. E tudo tá excitado, né? Assim, é a tela, é o Instagram, é a rede social, Sim. é o que a gente está escutando. Então, assim, a parte de a via auditiva é um perigo usar o fone de ouvido. Principalmente aqueles que entram bem aqui, né? Nossa, vai lá Quem no não outro tem o lado. que fazer, assim, eu não tenho o que fazer, eu preciso utilizar fone de ouvido. Tente utilizar o headphone, assim, um pouco maior, mas controlar sempre o volume, né? Pra gente não estar querendo que o vizinho escute também. Então, essa parte que a gente precisa tomar cuidado para não excitar mais ainda uma via que ela já tá tendo algumas questões a mais aí do nosso corpo. Né? Não precisa ficar mandando mais informação para isso. Eu vou dizer agora que até dia 30, que é o dia do show do The Killers, lá em casa ninguém pode gritar, o cachorro não pode latir, a calopsita tem que parar de gritar. E aí, para eu estar com as minhas células ciliares bem descansadinhas pro dia do show. E depois do show, 15 dias também todo mundo quieto, né? Por favor. É, Acho o que meu merece uma tratamento- viagem, umas férias. Para Maldivas, o silêncio só ouvindo o barulho do mar. Sim, viu, Henrique? Viagem. É para você essa dica, Henrique. E o nosso tempo acho que já está acabando, né, produção? É 5 minutos isso? 5 minutos nós vamos tirar para dar as dicas finais. Tá. Gabi, que dica você daria para as pessoas que, assim, o que elas têm que fazer para deixar o zumbido crônico, assim, distante? A saúde do ouvido. O que nós temos que fazer da vida? Eu já tô lascada, mas eu vou mudar um pouquinho. Acho que a primeira coisa é parar de ficar procurando no Google, né? Assim, parar de ficar entrando, às vezes, em grupos de Facebook, sei lá, grupos de WhatsApp, se tiver, parar. Porque ele tem, às vezes, muitas pessoas sofrendo e elas vão sofrer juntas. E isso não é legal, porque você se vê naquela situação e aí você gosta de, às vezes, alimentar aquilo junto. Então, a primeira coisa, não procure... se não tiver nenhum vazamento, se não for um grupo, sei lá, às vezes de médico, de nutricionista, de físio, que trabalhe com isso. Se for apenas uma pessoa que teve zumbido e procurou, não fique nisso. Pare de procurar no Google. Procure um médico, né, otorrino, especialista. Pode procurar também, muitas vezes, uma físio, uma fono, uma nutri. Pode. Mas quem vai realmente guiar, conduzir isso
vai ser o otorrino. Então, procure esses profissionais sérios. Não tenho condições ainda de procurar. A gente está aqui para poder te ajudar com essas informações. Então, terceira coisa, procure profissionais, se for procurar nas redes sociais, pessoas que estão informando coisas sérias. A Gabi, né? sigam a Gabi e ouçam o podcast e compartilhem o podcast com todo mundo. E eu acho que a última dica que serve para qualquer coisa, para qualquer patologia, é tentar levar uma vida, não sei se equilibrada, né? Porque o equilíbrio ele é muito subjetivo para cada um. Mas tentar, dentro do que você vive, olhar para isso e ver o que está te causando tudo isso. Né? O que está fazendo eu ficar não tendo uma boa noite de sono? Não é o zumbido. Não é o zumbido. O zumbido está aí te mostrando algo, que tem algo te incomodando. Então, o que está fazendo? Como que está a minha alimentação? Eu estou conseguindo fazer atividade física ou só estou me enganando? Só estou indo na academia te postando no Instagram? Né? O que está acontecendo? Então, olhe para tudo que está acontecendo na sua vida e pare de ficar se vitimizando em assim, eu não consigo, o meu zumbido. Não, você tem poder, você tem controle sobre ele. Só precisa achar qual que é o botãozinho para a gente tomar esse controle. E a gente pode aqui sempre estar ajudando, né, um pouquinho mais a fundo. Ai, adorei esse programa, gente. Eu aprendi tanto. Agora que eu comecei a ligar a fisiopatologia das coisas. Eu sou boa do Você é boa, você é. Eu peguei a chamada. Adorei, porque eu vou até saber tratar meus pacientes com zumbido ainda melhor. Eu já tinha bastante noção, enfim, mas agora é mais e mais informação. E eu vou falar para todo mundo comer verdinho. Isso, tomar bastante água, suquinho de beterraba. Posso tirar uma dúvida última? Sim. Por que não pode ser a beterraba cozida? Porque daí o nitrato, que é a substância que vai virar óxido nítrico, se perdeu. E também não pode colocar coisas com vitamina C. Eu vou fazer beterraba com laranja. Tá. A vitamina C faz a substância se perder. E você vai tomar sem ter o nitrato. Putz. Tem que ser beterrabinha crua, no máximo um pedacinho de maçã, Uhum. um pedacinho de gengibre, uma folhinha de manjericão. É roots, não é gourmetizada, é beterraba mesmo. Beterraba assim, ó. Mas é isso que a gente precisa, né? É isso que a gente Né? precisa. O básico bem feito. Isso, o arroz, feijão, feijão. ovo cozido, ele funciona também bem. Viu? Ótimo. Gabi, eu adorei. Obrigada, Dani. Amei essa conversa. Eu acho que tirou muita dúvida, porque é um assunto muito pouco falado. Sim. As pessoas não sabem de onde vem, o que faz, o que não faz. E agora achei legal, né, essa iniciativa do Novembro Laranja. Isso. De conscientização ao zumbido. Qual é o nome difícil mesmo? Misofonia e hiperacusia. Eu acho que as pessoas nunca devem ter escutado esses nomes. Misofonia, hiperacusia e isso. zumbido. É o nosso Novembro Laranja. E aí, entendam que tem tratamento, tem sim, inclusive nutricional, fisioterapêutico. Procurem a gente se quiserem tirar dúvidas. Deixe o seu comentário aqui no vídeo, comentem. E sigam a Gabi nas redes sociais. Instituto Bases, tá? Aqui em Jundiaí. E Gabi, diga ao povo onde te acha, por favor, que já tô vendo o pessoal ali tudo nervoso já. No Instagram é fisio.gabriela Amaral e no nosso Instagram também da clínica, Instituto Bases. Pode achar a gente lá, também temos canal no YouTube e mais redes sociais. A gente vai ficar boa igual você, Dani. Eu só sou metida, não sou boa não. Ótimo. E se quiserem também perguntar, perdi o Instagram, não achei. Manda aqui nos comentários que a gente conecta você com a Gabi e o Instituto Bases. Tá bom, gente? Muito obrigado. Obrigada por terem ficado até o final. Espero que a gente tenha sido útil. Gabi, amei o programa. Obrigada, viu? O microfone tá sempre aberto aqui. E a Gabi vai levar a canequinha. Eba! Olha, tendência para casa para lembrar sempre da nossa cara e do nosso programa. E eu espero vocês na semana que vem com um novo programa. Eu sei que eu fiz um pequeno intervalo aqui, algumas semanas sem gravar, mas foi por conta de trabalho. Eu andei 3 semanas viajando para lá e para cá. Não parei, ainda bem, que eram palestras, eram coisas boas. Mas agora eu me aquietei, vocês vão ter que me aguentar e vão aguentar os meus convidados maravilhosos, viu? Um beijo, até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.